Então, bom dia a todo mundo. Hoje, então, dia 16 de setembro, nossa aula de História Contemporânea 1. E hoje temos a presença ilustre, importantíssima, aí, do professor Rafael Vicente Kunst. O Rafael é muito interessante, eu encontrei agora, né, até foi por acaso, porque eu estava buscando um texto, alguma coisa, alguma referência, algum jogo sobre Revolução Francesa, né, que eu estava pensando que devia existir para a gente trabalhar aqui na nossa disciplina, né, que a gente já, enfim, já está nas últimas aulas, aí trabalhando a Revolução Francesa, enfim. E aí, por acaso, encontrei, né, um texto do professor Rafael, junto com outro também conhecido meu, o professor Diego, né, os dois somos conhecidos da época aí de graduação e pós-graduação, cursamos a mesma universidade, lá na Universidade da URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul, e fomos colegas, inclusive, em algumas disciplinas, quando a gente estava fazendo mestrado junto, né, na mesma época. E, na época, assim, a gente teve contato e tudo, e agora já fazia anos, né, que não tínhamos mais diálogo, né, como acontece às vezes com as pessoas, né, enfim. Mas achei muito legal daí que a questão aí dos jogos Revolução Francesa, então deu uma oportunidade para a gente trocar e compartilhar conhecimento, né. E aí, assim, depois o Rafael pode se apresentar e falar mais, né, a experiência dele, ele tem bastante experiência já em sala de aula, né, com ensino básico, que é super, hiper importante para nós, né, já vai falar um pouco da experiência dele também, né. Então, para a formação de vocês como professores, eu acho que é bem legal, quanto mais a gente puder ter, né, situações assim de diálogo com professores que estão atuando, né, na rede, eu acho que é ótimo, assim, para a formação, né, de vocês. E, então, assim, o foco vai ser em jogos, né, e mais específico depois no jogo que eles criaram, né, que é a Marselhesa, que se chama, né, eu vou trabalhar a Revolução Francesa. Só queria falar que agora eu estava conversando, né, com o Rafael, e ele criou um canal no YouTube, gente. E eu já me inscrevi. Então, assim, ó, eu vou. Quem não se inscrever aí, não passa na matéria. Vou começar a usar essa estratégia também. Vale um ponto na média. Tá, não, brincadeirinha, mas se inscrevam lá, hein, gente, por favor. Ah, professora, eu não sei, está sendo gravado. Depois pode ser usado contra você. Pois é. Não, sério mesmo, vamos dar força, né? Um canal de um colega, de um professor, né? E eu estou entrando aqui no canal dele, é bem bacana, gente. Então, assim, direcionado, óbvio, aulas para ensino médio, mas a gente precisa, né, justamente como experiência, como ver, olha, eu acho que é muito, muito importante para nós esse tipo de conteúdo, né? Estou vendo aqui, tem vídeos sobre história da Grécia, Cantando Capitalismo, esse aqui eu vou assistir em breve, já fiquei curiosa para ver, né? Brasil, Revolução de 30, então, assim, tem vários temas, Revolução Industrial, olha só o que a gente trabalhou já na disciplina, inclusive, né? Então, assim, eu acho que bem legal o canal do Rafael, hein? Então, se inscrevam, viu? Depois eu vou ver se aumentou o número de inscritos lá. Ó, o Ângelo tá entrando aqui. Tá, então, assim, eu vou deixar a palavra aqui com o Rafael. Então, eu vou fechar meu microfone. Não, ainda não. Quando ele começar a falar, eu fecho aqui para ficar melhor, mas assim, depois, né, também, quando ele acabar a exposição, podem fazer perguntas, né, enfim. Então, Rafael, se tu puder falar um pouquinho, né, sobre a tua experiência, tua trajetória, depois fica à vontade, tá bom? E eu agradeço muito, muito mesmo teu aceite aí para vir compartilhar aqui com a gente, tá? Bom, bom dia, pessoal. Eu que agradeço o espaço, porque, enfim, para mim, voltar à discussão sobre jogos, falar sobre jogos e ensino de história, eu gosto muito desse assunto. Eu acho importante voltar para essas questões um pouco mais teóricas.
Eu estava conversando com uma amiga esses dias que eu sinto falta de ter um pouco dessa possibilidade de diálogo com o ensino superior também, né? De poder refletir sobre o nosso trabalho, né? Quando a gente vai apresentar o nosso trabalho, a gente acaba repensando algumas coisas, né? Bom, vou me apresentar um pouco, então. Bom, sou formado em História na URGS, mestrado na URGS também, e logo depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a minha jornada no ensino. Eu sempre quis trabalhar com a educação básica, então, enfim, estou fazendo o que eu gosto. Eu comecei no município, na escola municipal em Rolante, que é aqui no interior do Rio Grande do Sul, a capital da Cuca. Lá que eu comecei, lá eu já fiz o meu primeiro jogo para um 5º ano e foi assim, foi uma experiência muito estressante, mas dali eu comecei já a pensar o quanto das possibilidades, enfim, do uso de jogos em sala de aula. Eu sempre fui um nerd de jogos de videogame, computador, tabuleiro, enfim. Então, eu quis levar isso para a sala de aula, assim. Principalmente pela questão da interação, pela possibilidade de imaginação que o jogo proporcionava. Depois dessas questões, enfim, eu fui repensando e hoje em dia eu já tenho uma concepção um pouco mais, digamos, aprimorada sobre essa questão dos jogos, né? Fiquei um ano em Rolante, fui para Guaíba, escola municipal também, mas aqui mais perto de Porto Alegre. Lá que eu fiz junto com 5 outros colegas, um grupo de ex-colegas da graduação. A gente se juntou, eu já estava dando aula há algum tempo, já era meu 3º ano de licenciatura, quando eu propus para esses colegas para a gente fazer o Marselhesa. A ideia surgiu, assim, pela complexidade que é trabalhar a Revolução Francesa em sala de aula. Enfim, para mim, assim, é um conteúdo difícil, complexo, é muita coisa. É um dos primeiros momentos, até no ensino fundamental, que tu está trabalhando história política mais pesada, assim, questões de partidos, conflitos sociais e políticos que mudam o tempo todo, conceitos sociais que são ao mesmo tempo próximos de nós, mas ao mesmo tempo eles são novos para aqueles alunos. Então eu coloquei esse desafio, olha, como fazer um jogo de história política, né? Como fazer um jogo que envolvesse conflitos sociais, basicamente, né? Aí, enfim, dali, depois do Marselhesa, eu comecei a fazer vários outros jogos. Aí foram vindo novas ideias, eu fui conhecendo, buscando novos jogos de tabuleiro para adaptar para a sala de aula. E olha, acho que hoje eu já criei uns 15 jogos, assim. Então, enfim, o processo de utilizar o lúdico em sala de aula, ele vai muito nesse caminho, assim, no processo de criação, é um pouco complexo, enfim, eu vou tentar explicar como eu fiz o Marselhesa. Enfim, fiquei uns 3 anos lá em Guaíba, depois eu fui para o Colégio de Aplicação da URGS, fiquei 2 anos lá como professor substituto. Lá eu tive uma experiência diferente para ensinar os alunos a criar jogos. Lá eles têm espaço para oficinas, para o ensino fundamental também, em que os alunos podem escolher tipos de oficinas diferentes em 2 períodos por semana. Aí eu ofereci essa disciplina para ensinar os alunos a criarem jogos. E dali saíram coisas fantásticas, assim. Dali que me veio essa ideia que eu quero passar para vocês hoje, de que um jogo também é uma narrativa histórica. A partir do jogo, a gente constrói interpretações sobre a história. Então, se um dia vocês tentarem fazer, se vocês forem criar um jogo para aplicar em sala de aula e tal, tenham essa concepção de que vocês estão criando uma interpretação de vocês sobre aquele conteúdo, sobre aquele assunto, assim como vocês estariam fazendo com um texto
que você estivesse criando para explicar para eles. E assim como um texto os alunos podem entender de um jeito diferente, o jogo segue a mesma linha. Enfim, aí depois que terminou o meu contrato na aplicação, fiquei 2 anos desempregado, até que atualmente eu estou no estado, sou professor do estado do Rio Grande do Sul, ensino médio, foi uma nova experiência para mim, está sendo, em Arroio do Meio, que também é uma cidade do interior aqui. Novas realidades, enfim, várias experiências diferentes. E lá que eu estou passando por essa questão do EAD, que todos nós estamos, né? De aulas assim, pelo Meet, à distância, fazendo vídeos. Meu canal está ali mesmo com essa ideia. Então, pessoal, eu vou explicar agora, assim, falar um básico sobre esse processo de utilização do lúdico em sala de aula, por que usar, quais são as vantagens de pensar em usar jogos em sala de aula, e depois eu vou explicar como eu fiz o Marselhesa, o nosso jogo sobre a Revolução Francesa. Vocês conseguem ver por tela cheia ali? Sim, dá para ver. Tá bem Antes claro. vocês estavam vendo tela cheia também, ou não? Oi? Tipo, agora vocês estão vendo tela cheia ainda no PowerPoint? Sim, ainda dá pra Beleza. ver. Bom, tá. Bom, para começar a apresentar essa questão do lúdico, da utilização de jogos em sala de aula, eu queria trazer a definição de jogo desse autor, Roger Caillois. Ele é da área da sociologia, mas ele trabalha com essa questão dos jogos em um sentido que, para mim, pensar a questão do jogo para as aulas de história foi ainda mais importante, assim, para pensar como utilizar o jogo, né? Então, eu queria, assim, nesse primeiro momento, a partir dessas 6 definições do Caillois, a gente poder pensar algumas ideias e algumas até, digamos assim, instruções de como utilizar o jogo em sala de aula, né? Então, ele busca fazer uma definição sobre o que é jogo, tentar diferenciar de outras atividades, de esportes, de apostas, enfim, de trabalho, tentar definir, olha, o que é o jogo. Então, são essas 6 características essenciais. Bom, primeira coisa, o jogo tem que ser livre. Aí já entra uma questão, tá, como é que tu vai fazer uma atividade em sala de aula que não tenha aquela coisa de ser obrigatório de fazer? Porque, enfim, a questão do jogo é que a pessoa tem que querer jogar. A ideia do jogo é a diversão, é o envolvimento, é imaginar. E é difícil tu pensar em obrigar uma pessoa a imaginar alguma coisa, né? Tu pode estimular uma pessoa a imaginar. Então, essa é a primeira coisa. Quando for levar, não só o jogo, mas qualquer atividade diferenciada para a sala de aula, que os alunos não estão acostumados, a melhor estratégia é sempre tentar seduzir o aluno a seguir aquela atividade. Olha só como é que isso aqui é legal, fazer a propaganda do jogo antes, né? Não levar, hoje a gente vai fazer tal coisa, hoje a gente vai ver tal filme. E tu, tipo assim, do nada. Filmes, músicas, jogos, tanto ensino fundamental quanto ensino médio. A ideia é que algumas aulas antes, tu prepare os alunos, tente incentivar eles a mostrar o quanto aquilo pode ser divertido, pode ser interessante, pode ser legal para ele. Então, a ideia é fazer a propaganda primeiro para que ele se sinta realmente com vontade, que ele se sinta atraído a jogar, a participar daquela atividade. A segunda característica, para mim, é o mais fundamental para a gente poder pensar a questão do jogo em sala de aula, jogo de história, principalmente. O jogo é uma atividade delimitada, ou seja, ela acontece para a gente dentro de um espaço e de um tempo específico, no sentido de que quando tu está jogando alguma coisa,
a ideia é que tu perca a noção do tempo, a ideia é que tu se sinta realmente envolvido naquele jogo. É como se tu criasse uma realidade paralela em que aquela pessoa se sentisse realmente dentro daquela situação. Então, quando tu está jogando detetive, quando tu está jogando War, a ideia é que tu se sinta realmente naquele clima, que tu se sinta naquela ideia, que tu se sinta sendo um general movendo tropas em algum momento, que tu se sinta alguém que está investigando um caso em algum momento. Então, a ideia do jogo é realmente tu criar um espaço ali separado. Então, isso me ajudou a pensar a ideia do jogo como se fosse um laboratório. Como se a gente conseguisse recriar alguma situação, algum evento histórico dentro daquele espaço. Então, é realmente como se fosse uma ideia assim, de fazer um experimento de alguma ação histórica a partir do jogo. A terceira questão para nós, historiadores, é algo um pouco mais complicado de lidar quando se pensa em jogo, que é a ideia da incerteza. Cara, não tem a menor graça tu jogar algum jogo sabendo quem vai ganhar. Sabendo quem tem mais força, olhando para o jogo e pensando, tá, olha, para que eu vou jogar se eu sei que eu vou perder se eu jogar com tal lado? Eu sei que eu vou ganhar se eu jogar com tal lado. Então, volta e meia, quando eu apresentava os jogos para colegas, vinha essa questão. Por exemplo, da Marselhesa, né? Que é um jogo que simula, eu vou explicar melhor depois, mas em resumo, o jogo simula a invasão do Palácio de Versalhes. Enfim, o lado dos revolucionários venceu naquele momento, eles invadem o palácio, eles obrigam o rei a voltar para Paris e tal. Aí vem a questão, se no jogo os guardas do rei vencem, o que acontece? Bom, é algo importante para tu lidar, para tu utilizar em sala de aula para mostrar que, olha, isso poderia acontecer. Isso não é lidar com o e se, isso não é lidar com um simples anacronismo, assim, algo que os historiadores têm um problema em lidar. Mas a questão é mostrar que, olha, quando aquilo estava acontecendo, os revolucionários não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam do resultado. Então, para mim, essa questão da incerteza para o jogo é algo que, enfim, na verdade, nos ajuda. Para mostrar que, olha, nada na história esteve e está definido. Né? O resultado é sempre improvável. Um conjunto de forças que vão, principalmente ali na Revolução Francesa, que vão entrando no choque e vão proporcionando novos resultados. Né? Então, a incerteza faz parte. A quarta questão, eu acho que é a mais problemática para a gente pensar nos jogos, que é a questão do ser improdutivo. A ideia do jogo é que a pessoa não entra no jogo esperando alguma coisa. Mas nós, professores, quando a gente vai usar um jogo, a gente espera a aprendizagem. Né? Como lidar com isso? E como fazer com que o jogo flua de uma maneira mais natural para os alunos? Olha, o momento do jogo é o jogo. Tu está criando uma experiência ali com eles, é o momento deles jogarem, é o momento de nós interferirmos o mínimo possível. Tá, mas como é que eles vão aprender? Cara, eles estão aprendendo jogando, eles estão aprendendo simplesmente por manipular aquelas informações que estão presentes no jogo. Cabe a ti, cabe ao professor, naquele momento, observar esses processos dos alunos e depois do jogo, tu fazer as relações, então, tu mostrar para eles as relações do jogo com o conteúdo, ou seja, tu vai solidificar o processo de aprendizagem depois do jogo. Tu vai explicar para eles se a criatura ali não entendeu na hora o que é, por que aquela peça ali está fazendo tal coisa no jogo, é chato te explicar na hora. Tu cortar o jogo das crianças e começar uma explicação conceitual ali. Mas tu vai
gravar aquela situação e tu vai explicar depois. Que a ideia é que o jogo seja um momento, assim, produtivo no sentido de que tu joga pela diversão, tu joga porque tu quer, tu não joga esperando aprender tal coisa. Aí já vai fugir um pouco da ideia do jogo mesmo. Quinta característica que é fundamental também para a questão do ensino de história é pensar que o jogo tem regras. Os jogadores têm liberdade de ação das peças para mover, para pensar, tem a ideia de sorte, mas há regras que organizam o jogo, que fazem com que ele tenha sentido. Assim como a sociedade. Então, a questão das regras do jogo são um espaço para que, quando tu for pensar o jogo, tu consiga colocar, digamos assim, as regras, os elementos fundamentais da organização, da interação social no jogo. Então, tu colocar a burguesia do lado dos trabalhadores no contexto da Revolução Francesa como regra no jogo, é um jogo em equipes, está usando as regras para passar para os alunos uma questão do funcionamento da sociedade naquele contexto. A gente criou uma regra de que, por exemplo, a burguesia não poderia ser eliminada. O exército da nobreza, eles poderiam eliminar as peças dos trabalhadores, mas não da burguesia. Então, a gente explicou o porquê disso, a questão de que principalmente a alta burguesia ali, eles tinham mais influência social, não era a mesma coisa tu atacar um grande comerciante, tu atacar um mero trabalhador. Então, as regras do jogo, elas servem para explicar um pouco do funcionamento da sociedade naquele contexto. E essa característica, bom, ela é também uma das bases para a gente, ela é uma ficção, ela é um espaço de algo que não existe mais, ela é uma outra realidade. Então, assim, o nosso jogo está sempre lidando com algo que existiu, que nós temos fontes, que nós temos fundamentos de realidade ali, mas é uma narrativa, então tem um quê de ficção. Sim, na minha teorização de jogo eu lido bastante com Hayden White, por exemplo, né, a questão da história que envolve algo de ficção. E o jogo vai nesse caminho, né? A gente está recriando alguma coisa no presente, naquele momento dos alunos ali. Então, a questão do jogo como ficção nos ajuda a levar o aluno para aquela outra realidade. Aí eu separei essa citação aqui ainda do Caloá para a gente poder pensar o quanto o jogo traz essa questão que eu coloquei ali como a ideia de uma porção de vida, no sentido de que o jogo traz alguma coisa da nossa convivência social. Então, é algo para trazer questões básicas do funcionamento do jogo, algo que lida com a sorte, com o incerto, e, ao mesmo tempo, o jogo também lida com o nosso saber o quanto a gente sabe jogar bem, por exemplo, o quanto a gente dominou das regras do jogo e o quanto a nossa inteligência, as nossas estratégias podem interferir naquilo ali. Então, esse diálogo que ele junta a sorte e saber no jogo é muito, assim, aquela máxima do Marx que a gente ouvia tanto falar na graduação, Helena. O homem faz a sua própria história, mas não sobre as condições que escolheu. Então, é mais ou menos o jogador lidando com a sorte. A sorte representa a resistência da natureza, do mundo exterior ou da vontade dos deuses à força. Maestria e ao saber do jogador, ou seja, a relação entre o acaso, o destino, que a gente poderia pensar, com o saber, ou seja, com a nossa experiência, com a nossa prática, com a nossa ação, a ação do sujeito histórico. O jogo surge como a própria imagem da vida, mas com uma imagem fictícia, ideal, ordenada, delimitada e afastada. Ou seja, aqui que entra um pouco a minha ideia do jogo como um microscópio de alguma questão histórica. A gente pode isolar
um determinado evento histórico para, a partir dali, analisar melhor. Analisar como aquilo ali funciona realmente como se fosse um microscópio. É como se fosse uma porção da vida daquela realidade que nós estamos analisando. Bom, aí entra a relação com a parte do ensino de história. Porque essas citações todas, elas são referentes à questão do jogo. Do jogo especificamente, mas como trazer isso para o ensino de história. Aí eu pensei, principalmente por causa da questão da narrativa. Aí eu trouxe esse autor, o Riesen, que é um autor que trabalha bastante com o ensino de história e um pouco da ideia da função da história. Ele é um autor bastante importante tanto nos estudos sobre teoria da história, quanto para pensar a didática histórica. Porque ele traz justamente isso, essa questão de repensar qual é a função que tem na nossa sociedade hoje pensar a história. Então, separei essa citação para a gente poder pensar um pouco sobre isso. A qualificação máxima que se deve obter pela aprendizagem histórica é justamente a aptidão da consciência histórica, de poder constituir sentido acerca da experiência do tempo, de modo que, baseada nessa experiência, poder orientar-se intencionalmente ao longo do tempo de sua própria prática. Ou seja, a questão aqui, a questão do uso dos jogos, é não só tu mostrar a tua interpretação do jogo a partir, ou melhor, tua interpretação da história a partir do jogo que tu está construindo. Mas é que, a partir do momento que o aluno consegue se pôr no lugar daqueles indivíduos a partir do jogo, ele consegue interpretar o jogo melhor, ele consegue interpretar aquele conhecimento histórico que tu quer passar de um jeito diferente. E aí entra a grande questão. O ensino de história, ele tem que ser voltado para interpretação, para utilização daquele conhecimento histórico. Então, a ideia é que, a partir do jogo, o aluno consiga se apropriar não simplesmente das informações sobre a Revolução Francesa, por exemplo, mas que ele consiga interpretar, a partir da experiência dele do jogo, aqueles acontecimentos, aquelas experiências dos sujeitos históricos durante a Revolução Francesa. Ele vai se aproximar daquilo, ele vai se apropriar daquilo. E, bom, essa última citação aqui é desse livro. O Eduardo Pimenta Arruda, nesse livro, é Aprendizagens de Jogos Digitais, é o nome do livro. Ele analisa, basicamente, assim, como os jogos... é o Age of Empires, que ele vai analisar, o Age of Empires 2 e o 3. Eu não sei se vocês conhecem. Alguém que conhece esse jogo? Esses jogos, a franquia Age of Empires. São jogos bem antigos, acho que é 2001, 2002. São jogos de estratégia, jogos em que o jogador encarna a ideia mais ou menos assim, um general, um comandante, um rei, na época da Idade Média, no Age 2, e no período do descobrimento, da chegada dos europeus na América, na África e na Ásia, com o Age 3. Então, a ideia é de ser um soberano lidando com uma civilização em determinado momento histórico. Então, nesse livro aqui, ele analisa primeiro como o jogo apresenta aquelas questões históricas ao longo das suas regras, ao longo da construção do cenário. Então, ele analisa, olha, cada regra do jogo, cada ação do jogo, cada unidade do jogo, cada coisa que tu pode fazer no jogo, ela é pensada para tentar reconstruir um momento histórico, um cenário histórico.
e ele analisa também como os jogadores lidam com isso. É uma parte do livro muito interessante que ele entrevista jogadores, ele joga junto com eles, ele entra em alguns grupos, se oferece para jogar, joga com eles, e depois ele entrevista. Olha, o que tu entende sobre os ingleses na Idade Média a partir do que está aqui nesse jogo? Então, esse livro, ele me ajudou bastante a pensar nessas relações, de como o jogo, mais uma vez, ele é uma narrativa, e ele constrói uma narrativa em que o jogador consegue interagir. E essa, para mim, é a vantagem do jogo sobre um texto que tu vai levar em sala de aula, uma narrativa que tu vai levar em sala de aula. Porque o jogo é uma narrativa com interação. Então, aqui ele traz essa questão do jogo como narrativa. A narrativa cumpre, pois, um importante papel de demonstrar ao leitor que não há eventos históricos que não seja produto de determinadas relações sociais, de tensões, conflitos e alianças. Analogamente, não há jogos e partidas entre jogadores que não se constituam das mesmas características, assim como não há jogos que não sejam produzidos com base em concepções filosóficas. Ou seja, aqui traz duas ideias do jogo que são fundamentais. A questão do jogo como uma interação entre os jogadores, ou seja, o jogo tem essa vantagem de fazer com que os alunos entendam que a história se desenvolve a partir de interações sociais, os agentes históricos interagindo sempre ao longo do tempo. E também lembrar que o jogo, ele é uma narrativa histórica no sentido também de que ele é uma construção do seu criador. A pessoa que criou determinada regra, ela está entendendo aquele momento histórico de determinada maneira. E isso ajuda, então, a explicar melhor o processo de construção do Marselhesa. Então, bom, esse jogo que foi baseado, assim, em muitos testes, muitas reflexões, para poder chegar, assim, nessa construção. Eu dei, assim, a ideia inicial do jogo, aí depois eu e os meus amigos, a gente foi testando entre nós, fomos repensando e tentando sempre pensar o que as regras que a gente colocava no jogo falavam sobre a Revolução Francesa. Então, a primeira coisa, a gente quis trazer um jogo que trouxesse uma questão de cooperação. Então, é um jogo baseado em dois times diferentes, de um lado os revolucionários e do outro lado os inimigos da Revolução. Então, a gente tentou dividir os grupos, pensar assim, uma turma, a aplicação em sala de aula. O ideal é que o jogo seja entre 4 pessoas, mas, enfim, como tu está lidando com turmas de alunos, nem sempre tu vai ter um número par, né? Sempre vai ter algum problema, então a gente pensou, como se vai jogar quando tiver 3 ou 5 pessoas só? 3 ou 5 jogadores ali. A ideia é que sempre o lado que tenha mais interações, o lado que tenha que pensar mais em grupo, é dos revolucionários. Então a gente separou em 2 lados. De um lado, os trabalhadores com a burguesia, e do outro lado, os nobres com o clero. Aí, a própria definição aqui das peças, a gente quebrou a cabeça para pensar nesses conceitos, para pensar como a gente vai chamar cada lado. Tipo, em alguns momentos a gente chamava a burguesia de comerciantes. Mas, enfim, a gente pensou, não, é algo mais abrangente, né? Mesmo na França, desse contexto, tu tem um processo de industrialização, tu tem uma burguesia além da questão comercial, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou com medo, porque, enfim, o conceito de burguesia não é algo que os alunos estão acostumados, né? A própria ideia dos trabalhadores, bom, tá, a gente ia chamar de povo, tá, mas a ideia de povo na Revolução Francesa também envolve a burguesia. A gente vai chamar de quê? Aí a gente acabou definindo como trabalhadores mesmo, essa parte do povo, desse momento inicial da Revolução, que os trabalhadores pensou assim, povo menos burguesia igual trabalhadores.
E do outro lado, os inimigos da revolução, que a gente ficou com medo de usar o conceito de contra-revolucionário, porque, enfim, levaria a possíveis outras interpretações e tal. Então, a gente acabou, sempre que a gente ia falar do outro time, a gente pensou, inimigos da revolução, para não dar uma confusão na cabeça dos alunos com outras ideias e tal. Aí, também aqui, a gente quebrou um pouco a cabeça para pensar, porque, enfim, as peças que representam a nobreza na prática do jogo ali, elas são os soldados, elas são a guarda do rei. Mas a gente a gente pensou, olha, esses soldados, né, no contexto do jogo, eles representam a nobreza, eles representam a força que atende aos interesses da nobreza e do rei nesse momento. Então, por mais que ali no jogo eles sejam basicamente soldados em armas defendendo o rei, eles estão entendendo aqui, eles estão atendendo aos interesses da nobreza. E a ideia do clero aqui, a gente ficou, eu vi principalmente, eu tinha mais a questão da sala de aula, que os alunos às vezes tinham um pouco de dificuldade de entender o que é o clero, o grupo das pessoas da igreja e tal. Então a gente ficou, a gente vai chamar de padre, a gente vai chamar de... A gente acabou juntando essa ideia do clérigo, que, enfim, é super abrangente, tem os seus vários... É algo meio vago, tem os seus defeitos, mas para que o aluno relacionasse aquela peça com a ideia do grupo clero, a gente acabou optando por esse conceito. Aí, só nessa explicação da nomeação das peças, você já vê que a montagem do jogo envolve uma série de reflexões dos autores sobre a própria ideia da revolução. A gente colocou ali a nossa interpretação da revolução simplesmente na nomeação das peças. Falando um pouco do jogo, então, especificamente. Bom, de um lado, em um time estão os trabalhadores da burguesia, são 8 trabalhadores que partem de um lado que a gente pensou como representar o processo da invasão do Palácio de Versalhes. Eles começariam no portão, no começo, numa entrada de Versalhes, e a burguesia estaria nos bairros comerciais, ou seja, a ideia de que a burguesia parte principalmente dessa questão comercial, eles não atuariam ali diretamente na linha de frente da Revolução. E, do lado dos inimigos da Revolução, a gente tem 4 soldados que representam a nobreza, que estariam guardando a frente do Palácio de Versalhes, e o clero para dar um apoio moral aqui nesse contexto. Para lembrar que, olha, por mais que a gente não tivesse padres pegando em armas e defendendo o rei, a nobreza e tal, a gente tinha uma forte influência do clero nesse sentido de conter esse processo revolucionário pelo discurso, né? Pela sua influência moral. Bom, aqui eu não sei se é melhor eu explicar a partir... Bom, eu vou apresentar a imagem do tabuleiro para vocês poderem entender um pouco melhor, para depois eu explicar os pormenores das regras. Esse aqui é o tabuleiro. Foram os alunos que fizeram. Essa foi outra ideia interessante que a gente teve para envolver os alunos com o jogo. Eu anunciei para os alunos que a gente ia fazer o jogo que a gente ia jogar, assim, desde as primeiras aulas de Revolução Francesa. Então, a minha colega lá em Guaíba, minha colega de artes, ela era muito legal, eu trouxe a ideia, e a gente conversando, ela já se dispôs a fazer nas aulas dela, e assim que saiu o tabuleiro, que os próprios alunos fizeram nas aulas de arte, com a supervisão da professora de artes. Então aqui, desse lado aqui, esse portãozinho que a gente fez, que eles fizeram, né? Porque, enfim, os alunos pensaram em tudo assim, como representar a ideia do palácio, ver que aqui acho que não teve um aluno que não pensasse, que não tivesse na sua imaginação a ideia de um palácio, mesmo ali,
final do século XVIII, eles ainda pensavam o palácio como um castelo. Quase todas as representações do Palácio de Versalhes que eles fizeram são castelos, basicamente. Daqui saem os revolucionários. Eles tiveram a ideia de fazer a saída aqui com a bandeira da França. Os portões aqui de entrada para o povão chegando na cidade. Aqui do lado, esses quadrados aqui em amarelo representariam esses bairros comerciais. Aqui, esses papéis aqui, essa parte, eles fizeram desenhos de lojas e tal, de realmente feiras da parte comercial. E aqui dessa parte em laranja são 2 igrejas. Tem uma igreja de cada lado aqui, de onde as peças do clero sairiam. E aqui tá o palácio, tem uns quadradinhos em azul aqui, nas primeiras partes, e a nobreza fica, e as peças que representam a nobreza, os soldados, ficam aqui na frente. Então, é um jogo que lembra bastante o xadrez, até. As peças dos trabalhadores saem daqui do portão, as peças dos comerciantes saem da burguesia, saem daqui desses espaços amarelos aqui, e o clero sai desses espaços laranjas aqui. Então, a ideia é um jogo de equipes, em que, basicamente, os trabalhadores têm que invadir o palácio, tem os espaços azuis aqui dentro do tabuleiro, e essas peças têm que chegar até aqui com a ajuda da burguesia. A burguesia vai dar um suporte logístico com armas e com defesas para os trabalhadores. E do outro lado tem o clero, que vai dar um suporte moral e vai fazer digamos assim, uma contenção moral dos trabalhadores para defender o palácio também. Bom, acho que é melhor explicar isso aqui primeiro, a questão das condições de vitória, que é o que a gente pensou para dar o contexto ali desse evento especificamente. Aí até isso, olha, por que a gente escolheu esse episódio específico da Revolução Francesa, da invasão de Versalhes, para falar sobre a Revolução Francesa, para simbolizar a Revolução Francesa? Porque, enfim, é um momento de ação, é um momento em que, enfim, os lados estão bem definidos. Porque, enfim, quando tu pensa os momentos posteriores, até os conflitos posteriores, tem muito mais jogos de interesse, o povo está completamente desmembrado, a própria burguesia, de um lado, tu tem jacobinos, girondinos, tu tem os sans-culottes de outro lado, tu tem os camponeses que estão pensando em outras coisas, tu tem uma burguesia que começa a interagir politicamente com os girondinos. Então, é um jogo de interesses ali muito mais difícil de tu conseguir congelar. Então, essa parte, essa ação, esse evento, ele é uma das partes iniciais em que os interesses dos trabalhadores, da burguesia, do clero e da nobreza estão mais claros. Então, por isso que a gente pensou nesse evento, para simbolizar a Revolução Francesa. Então, como se dá a vitória? Qual é o objetivo do jogo? Então, cada grupo ali tem um objetivo diferente. Então, a revolução, o lado dos revolucionários, vai vencer se eles conseguirem invadir o Palácio de Versalhes, ou seja, se eles conseguirem colocar pelo menos 4 peças dos trabalhadores dentro do espaço do tabuleiro do Palácio de Versalhes, antes de acabar 17 rodadas. A ideia é de que, olha, vocês têm o tempo para poder fazer isso, né? Ou que eles consigam eliminar todo o exército ali da nobreza, fechando 11 rodadas. Que é essa questão de, olha, enfim, eles também podem vencer pela força, né? E os inimigos da Revolução, eles têm que eliminar metade dos trabalhadores ou impedir que eles consigam invadir antes das 17 rodadas. Esses números da quantidade de trabalhadores, da quantidade de rodadas,
a base que a gente teve para isso é teste. A gente testou, a gente jogou várias vezes para definir um limite de tempo para o jogo, porque, enfim, pensando nisso, o jogo não poderia se estender por horas e horas, porque, enfim, um professor em sala de aula, pensando no tempo dos alunos se organizarem, vai ter no máximo 1 hora para poder jogar. Então, enfim, a gente colocou esse número ali completamente aleatório nesse sentido, depois de muitos testes e testes, para chegar àquela questão. Aí entra outra coisa da questão da criação dos jogos, né? Tu cria os jogos baseado na tua compreensão daquele momento histórico, daquele conteúdo, mas tu também está transformando aquele conteúdo em algo jogável, em algo que, enfim, vão ser regras que vão ter que se interagir ali. Só tá claro que aqui eu nunca expliquei assim detalhadamente esse jogo para as outras pessoas. Então, enfim, eu não sei o quanto está claro até aqui. Porque com um quadro e tudo, eu consegui explicar para os meus alunos tranquilamente como jogar. Mas é esse processo, assim, de explicar para as pessoas só com texto, como jogar, não sei se, enfim, está claro para todo mundo. Para mim, claro. Tá, bom, vamos lá, se vocês tiverem alguma dúvida depois específica. Bom, então, esses são os objetivos. E aí veio essa outra questão, como transformar isso em algo de jogo. Então a gente pensou assim, a gente colocou detalhadamente quais são as ações, o que cada peça pode fazer. Então são 2 grupos, e dentro de um grupo ali, a gente diz, esse também foi um espaço para que os alunos pudessem interagir. Então o que a gente sugeriu é que um aluno controlasse os trabalhadores e decidisse o que eles iam fazer, e outro aluno cuidasse da burguesia. Mas entre nós mesmos, nós jogando, a gente viu que quando a gente estava em times, as 2 pessoas acabavam pensando juntas o que fazer, quando mexendo os trabalhadores e a burguesia. Então, foi algo muito interessante de ver até que os alunos acabavam pensando nisso. Então, foi muito fácil depois de mostrar para os alunos o quanto a interação nesse momento inicial da revolução da burguesia com os trabalhadores, ele foi fundamental para esse sucesso, né? Então, o que os trabalhadores podem fazer no tabuleiro? Então, são 8 peças, e a movimentação que a gente colocou é baseada no grupo. Então, os trabalhadores, enfim, por uma questão de envolvimento e tal, e de massa, a gente colocou que eles teriam mais mobilidade. Então, as peças dos trabalhadores, o conjunto ali, eles podem ter 5 movimentos, os que mais podem se mexer. E o que eles podem fazer? Eles podem atacar o clero. A ideia do atacar, ele lembra a questão do xadrez, que é simplesmente chegar próximo. Quando uma peça está adjacente à outra, quer dizer que ela pode atacar outra peça. Então, um trabalhador pode ficar do lado de uma peça do clero e eliminar ele. Mas a gente pensou assim, tá, olha, não é qualquer coisa, não é qualquer evento os trabalhadores eliminarem um membro do clero. Né? Então, a gente colocou, olha, é possível, isso aconteceu durante a Revolução Francesa, enfim, mas tem consequências. Aí a gente pensou, olha, se tu eliminar um membro do clero, 2 nobres vão chegar com a ideia de um reforço do exército, do rei, da nobreza, a partir de um ato tão marcante assim, que é tu eliminar um membro do clero. Né? E os trabalhadores também podem eliminar um nobre, ou seja, um soldado do rei. Só que, enfim, como eles são mais fracos, eles não têm um armamento adequado ali, não tem treinamento, então tu precisaria colocar 3 trabalhadores adjacentes a um nobre para eliminar ele.
E aí a gente colocou a questão também que os trabalhadores eles podem receber armamentos da burguesia e um trabalhador que tenha recebido esse armamento, essa ajuda da burguesia, poderia eliminar um soldado sozinho. O que a nobreza faz? A nobreza pode matar, pode eliminar um trabalhador. Um nobre só, ou seja, a ideia de que um soldado só, treinado, bem armado, conseguiria eliminar tranquilamente um trabalhador. Então, um nobre adjacente a um trabalhador elimina ele. Ou ele pode prender um burguês, que a gente tentou trazer essa ideia de que a burguesia ali, ela tem principalmente a burguesia, a grande burguesia, ela, o que vai se transformar em girondino depois, digamos assim, vai ter uma função, tem um status diferente, né, desse lado dos revolucionários. Então, a gente colocou assim, um nobre chega ao espaço adjacente à burguesia, essa peça sai do jogo, tipo, ela fica na prisão por um tempo e retorna na rodada seguinte. Só que ela perde aquilo que ela estava carregando naquele momento. Que a ideia é que a burguesia aqui ela funciona como um suporte para os trabalhadores. Aí vem a parte da nossa invenção. Obviamente não se usava escudo em conflitos do final do século XVIII, né? Mas a gente pensou assim, de que a burguesia de alguma forma vai dar um suporte defensivo para os trabalhadores nesse momento. Então, a ideia é que a burguesia poderia conceder uma proteção ao trabalhador para se defender de um ataque do nobre em algum momento. Ou que a burguesia pudesse dar uma arma ali, que a ideia é que a burguesia armasse adequadamente os trabalhadores para que ele conseguisse atacar. Então, a função da burguesia é basicamente chegar próxima do trabalhador, entregar uma arma, um escudo para ele e voltar para o seu espaço comercial para continuar fazendo esse papel de suporte. E o clero também tem uma ideia mais de suporte e de controle aqui, estratégico. O que o clero poderia fazer? Dar uma bênção pro nobre, que é uma ideia de um efeito moral que a gente pensou, né? Para o nobre poder se movimentar mais. Que ele chega ali, entrega uma pecinha que a gente colocou simbolizando uma cruz, aí a peça do nobre que tivesse aquilo ali, ele estaria mobilizado moralmente e poderia ter mais movimento. Ou ele poderia também, a gente trouxe a ideia do apaziguar, ou seja, um discurso moral que convenceria o trabalhador a recuar. Ele não consegue eliminar um trabalhador naquele processo ali, mas ele consegue convencer ele a desistir, a repensar esse ato da invasão do palácio. Então, nesse apaziguar, o trabalhador voltaria lá para o começo do ato dele do tabuleiro e perderia aquela peça. Então, vocês podem ver que é todo um jogo estratégico ali que a gente colocou, que a gente pensou, enfim, para que os alunos se divertissem, para que os alunos pensassem sobre essas interações durante esse momento da Revolução Francesa. Então, aqui tem algumas imagens deles jogando. Aqui dá para ver um pouco melhor aqui o funcionamento do jogo. Os desenhos que eles fizeram aqui, né, a ideia da igreja. Como eu falei, o Palácio de Versalhes para eles é a concepção de um castelo clássico medieval, mas enfim. Até isso foi interessante que eu pude trabalhar depois, porque, enfim, eu não tive a ideia antes, né, de trazer imagens para eles disso, enfim, uma falha que eu só vi depois. Mas, olha, eu gostei muito dos tabuleiros que eles fizeram, assim, eu achei um trabalho, enfim, muito bom que eles conseguiram fazer. Então, aqui, eles estão jogando, a gente coletou as 300 mil tampinhas com eles mesmos, porque, enfim, pensem, a gente foram 5, 6 tabuleiros que eles fizeram, a gente juntou as peças, a gente imprimiu essas fichinhas aqui que simbolizavam o armamento, as proteções, e a bênção do clero e tal, tudo isso a gente teve que fazer pensando que uma turma toda
de até 30 alunos estariam jogando ao mesmo tempo, espalhados em vários grupos, né? Então, isso que foi acontecendo. Aqui, a organização deles, e, cara, aqui deu para ver um grupo menor, tinha menos alunos ali, a gente teve que lidar com grupinhos de alunos que não queriam interagir com os outros, aí a gente acabou colocando duplas, trios jogando ali, quando eram turmas menores. Aqui, grupos maiores, já os guris ali interagindo, todo mundo junto. Aqui, o pessoal jogando também. Eles tinham que anotar que as impressões deles do jogo e o número de rodadas, principalmente, né? Eles tinham que ter esse controle. Aqui, o pessoal jogando também, interagindo, montando estratégias. Isso foi algo muito interessante de ver. Os alunos interagindo entre eles, pensando em estratégias. Assim, chegou ao ponto de alguns alunos, depois que eles, enfim, eu coloquei eles umas 2, 3 aulas para eles jogarem. E tinha grupos assim que me convidavam para jogar. Sora, eu quero ver tu ganhar da gente agora. Então, eles realmente gostaram do jogo, eles interagiram com o jogo. Que as gurias discutindo estratégias também. Então, enfim, a ideia foi basicamente essa, assim, quais foram as concepções, assim, os resultados do jogo. Nos dias que eu coloquei os jogos, eu atuei ali só como, digamos assim, um juízo de regras. Eles esqueciam algumas coisas das regras, eles iam me perguntar, e eu fui observando eles jogando. Fui observando como eles lidavam com o jogo, como eles lidavam com as regras, como eles lidavam até com as peças. E eu vi que cada vez mais, assim, essa questão até conceitual da nomenclatura das peças, tu via que eles não falavam assim, mexe a tampinha ali, mexe a peça, não. Eles cada vez mais se colocavam no lugar, principalmente ali da questão do burguês e do clero, porque, enfim, como eram poucas peças, eles interpretavam realmente ali a ideia do padre que vinha e fazia o discurso para o trabalhador, não, volta para casa e tal. Eles conseguiam realmente interpretar as ações que aqueles indivíduos poderiam ter. O pessoal dos trabalhadores era realmente aquela... eles incorporavam um pouco aquela coisa da gana, da ânsia por chegar logo no palácio. Eu fiz para eles a narrativa da invasão de Versalhes, busquei fontes históricas de relatos, né? A ideia das mulheres participando, de mulheres e crianças tocando pedra nos guardas e tal. Então, eles já tinham um pouco da minha interpretação sobre o evento. E com o jogo, o que eu vi como o grande mérito do jogo? Eles puderam construir interpretações próprias desses eventos a partir do jogo. Então, o jogo estimulou a apropriação dos conceitos e estimulou a criação das próprias interpretações deles sobre aquele evento, sobre aquele momento. Então, foi todo um processo de escolha de conceitos, de momentos, de organização de regras. O jogo realmente, olha, modéstia à parte, assim, ele foi muito... A gente pensou muito, ele era muito... A gente gostava de jogar. A gente testando o jogo, a gente se divertia e os alunos vinham falar com a gente e a gente conseguiu fazer um jogo que realmente animava eles para jogar, assim. É claro, depois do jogo, depois que eles jogaram, eu trouxe para eles as minhas visões sobre eles jogando, conversei com eles, das impressões deles, e como atividade final eu pedi para que eles construíssem uma narrativa sobre a invasão de Versalhes a partir do jogo. Então eles criaram personagens e tal que representassem aqueles trabalhadores, a burguesia, enfim, que atuaram no jogo. Então, enfim, eu vi que a apropriação daquele momento ela foi muito mais frutífera a partir do jogo.
Eu vou mostrar só uns videozinhos sobre deles jogando, para vocês verem a bagunça, mas assim, a bagunça positiva, assim, no sentido de que eles interagiam enlouquecidamente, quem passava na frente da sala parecia que estavam se matando, mas eles estavam discutindo o jogo. Deixa eu colocar aqui. Rafael, tu vai compartilhar daí o vídeo do teu computador. Tá. Eu acho que só, daí quando estiver no vídeo, de repente fechar o microfone para não dar problema, eu acho, né? Só... Deixa eu ver. Bom, acho que vai dar certo que eu já compartilhei uma outra vez assim. Deixa eu ver se todo mundo consegue ouvir, né? Deu para ouvir o... Deu para ouvir, tá saindo só. Todo mundo conseguiu ouvir? Não deu para saber o que eles estavam falando, mas, mas deu para ver aí o entusiasmo. Mas deu para pegar o áudio, pelo menos. Eu vou, assim, meio, né, eles falando, mas como a Marina disse, Acostumem-se com isso, né, pessoal. Uhum. Acostumem-se com isso, porque, assim, é exatamente isso que vai acontecer em sala de aula quando vocês trouxerem algo diferente. Então, cara, eu sou meio tímido, eu tenho muita dificuldade de lidar com bagunças, mas foi isso que eu comecei a ver, assim, era uma bagunça criativa. Tu para assim, a técnica para a gente lidar com esse momento de confusão. Foca em um contexto só. Então, assim, cara, tu ouve eles falando ali, tu para ver os guris ali, eles estão falando de estratégia, porque a gente mexe isso aqui, aí na outra rodada vai acontecer tal coisa. Eles estão ali envolvidos com a estratégia, ou seja, eles estão interagindo ali sobre... Bom, se a gente para pensar externamente, eles estão pensando em estratégias de interação entre trabalhadores e burguesia no contexto da Revolução Francesa. Então, parece uma bagunça, e realmente tem vários falando ao mesmo tempo. Tu vê ali no final, tem um que... uma das falas que... Desculpem, que dá para ver um pouco mais clara. Isso, toma uma aguinha. É aquela coisa assim, Soro, olha que ele tá roubando. Isso quando tu leva um jogo, isso é muito comum. Pensem, cara, eles tinham, isso era o 8º ano, eles tinham uns 13, 14 anos. Então, tipo, tu tá lidando com pré-adolescentes. Mas assim, é muito interessante tu ver esse processo de interação entre eles, porque tu para pensar, eles estão no 8º ano, então a coisa do jogo no colégio se perde muito na segunda fase do fundamental. Então eles perdem, tirando a educação física, eles têm pouco espaço em sala de aula para interação entre eles. Então, quando tu leva esse tipo de coisa, esse tipo de jogo ou interações entre eles, tu consegue ver que eles precisam disso. E isso foi algo interessante porque tu trouxe interação entre os alunos, mas, ao mesmo tempo, é uma interação que ajudava a pensar uma interação histórica.
Então, assim, muita gente acaba pensando em jogos simplesmente como quiz, questionários, anda tal casa e tu só avança se tu responde tal questão. Cara, entende, a ideia do jogo aqui não é... essa é outra coisa que eu não queria fazer, assim, acabar punindo um aluno que não entendeu alguma coisa do conteúdo também no jogo. Porque a ideia do jogo é justamente tu trazer uma outra estratégia para o aluno poder entender aquele conteúdo. Então, o tipo de jogo assim que é baseado em pergunta e resposta, está simplesmente punindo o aluno que não conseguiu entender a partir de textos. Então, enfim, deixa eu só mostrar mais um aqui e a gente já... Espera aí. Opa, desculpa. Então, aqui acho que é a mesma coisa, dá para ver que eles estão interagindo com o conteúdo. Eles estão interagindo entre eles estão utilizando, essa para mim é a coisa mais importante, eles estão utilizando o conteúdo para interagir entre eles. Então, enfim, pessoal, bom, era essa a ideia, assim, eu apresentar aqui o jogo para vocês e trazer um pouco dessas possibilidades de reflexão a partir do jogo. Então, enfim, vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário? Vocês aí, gente. Então, professor, eu não sei se escapou da minha atenção aqui, mas eu estava vendo ali, me perdoe se você já falou, mas eu estava vendo eles jogarem ali, né, pelo vídeo, mas a pergunta que fica aqui é, porque eu vi um monte de quadriculados ali, né, como que é essa movimentação das peças? Como que eles se baseiam aí? Era a mesma coisa que eu pensei quando eu vi também, fiquei Assim, cada grupo de peças tem um conjunto de movimentos, tipo, os evolucionários, eles é só vertical e horizontal. Então, o grupo dos trabalhadores, eles tinham 5 movimentos que eles poderiam fazer. Então, tu poderia movimentar um trabalhador 5 vezes, poderia movimentar 5 peças, uma casa só para frente. Então, ia deles fazerem isso aí, deles escolherem a estratégia de como jogar. Então, a ideia realmente era trazer um pouco, uma certa liberdade de movimento para realmente sentir que, olha, vocês estão interagindo, vocês estão ali em disputa. A gente quebrou a cabeça para pensar o tamanho do tabuleiro, porque isso ia delimitar bastante assim, a possibilidade de reação. A gente começou com um tabuleiro grande, a gente viu que demorava muito para ter interação entre as peças, demorava muito para ter o conflito ali, o que arrastava muito o jogo e ficava sem graça. Então, a gente fez cálculos e cálculos e cálculos do tamanho do tabuleiro e da quantidade de peças de cada grupo. Então, o movimento é basicamente esse, assim, os trabalhadores tinham, o grupo de trabalhadores tinha 5 movimentos e todos os outros tinham 3. Inclusive a burguesia. Sim.
Aí, enfim, a gente teve que ir fazendo adaptações nesse sentido e tal, mas... Uhum. E como é que é o movimento dos nobres? E assim também, vertical e horizontal? Sim, nesse sentido a gente deu total liberdade, assim, porque a ideia do recuo, do reagrupar e tal, isso era de acordo com a estratégia de cada um. A gente quis abrir bastante isso para que ficasse realmente um jogo de estratégia. Porque a grande interação do jogo, e acho que a gente teve bastante sucesso nesse sentido, é que a interação entre os alunos se deu bastante pela elaboração de estratégias. E quantas pecinhas, quantos quadrinhos eles podiam, de cada vez, tinha alguma regra nesse sentido? Não, porque é a questão da movimentação. Então, aí vai também da tua escolha. Tu quer movimentar um nobre 3 vezes, tu vai. Quer movimentar 3 nobres uma vez só, tu vai. Cada grupo de peças tinha uma quantidade delimitada de movimentos. E ali cada grupo escolhia como fazer. Então, a ideia que a gente pensou é um jogo com regras simples, mas que possibilitasse várias estratégias diferentes. Mas aí, no sentido, era limitado, então, pelas consequências que ia ter. Se tu movimentasse demais, tu podia, né, tipo, expor ao inimigo. E foi muito legal isso, eles repensarem essas coisas, assim, eles viram qual é a estratégia melhor para os nobres, qual é a melhor estratégia para os revolucionários, qual é a função do clero. Será que vale a pena para um trabalhador matar um membro do clero? Que aí vinha 2 da nobreza, né, se ele matasse. Então, a gente foi colocando essas possibilidades justamente por causa disso, para tu mostrar que, olha, pode acontecer, só que tudo que tu faz tem consequências. Tudo que um grupo social faz, e enfim, mais uma vez a ideia, as pessoas fazem sua própria história, mas não sob as condições que escolheram. Então, olha, tem uma possibilidade de ações, só que todas as suas ações vão ter consequências. Então, isso, assim, eu acho que até hoje, mesmo com esses vários jogos que eu fiz sozinho, esse jogo que eu fiz com meus colegas e tal, olha, foi, modéstia à parte, assim, olha, foi o melhor jogo didático, assim, que eu já, enfim, que eu já vi, assim. Sim. Fiz outros jogos bem complexos, assim, questões econômicas do Brasil, do café, de Grécia Antiga, mas esse da Revolução Francesa realmente foi... São mais cabeças pensando juntas aí, de repente, né? E olha, foi meses que a gente testou um monte, a gente repensou várias regras e tal, mas enfim, foi um processo muito divertido também, sabe? Então, enfim, o que eu sugiro para vocês da experiência de professores é, olha, aproveitem coisas que vocês gostam para levar para os alunos, sabe? Fazer vídeo, utilizar músicas. Eu tinha muitos colegas, talvez a Anitta se lembre, alguns colegas que lidavam bastante com quadrinhos. Sempre traziam alguma aula que a gente tinha de prática de ensino, um quadrinho diferente, tinha gente pessoal que sabia muito de filme, aí utilizavam tudo que era tipo de filme para tudo que era tipo de aula, enfim. Se tu não entende de jogos, pensa em coisas que te animam para pensar a história, porque isso vai fazer com que os alunos se animem também. Sim. Gente, aproveitem aí, ó. Tem alguma dúvida sobre jogos em geral também, né? Enfim, sobre o jogo, esse específico. Eu acho aquilo que tu comentou, Alex, muito interessante, né? Que é uma narrativa em que o jogador consegue interagir, né? Essa ideia eu acho que é muito legal. Pensar que uma aula tradicional, né, expositiva, ou até mesmo, né, usando o livro didático, tu já chega com a narrativa pronta, né?
E aí é aquilo, né? E o aluno acaba recebendo aquilo sem questionar, muitas vezes, né? Interessante que tu consegue, na sala de aula, reproduzir uma situação que envolve essa questão da imaginação, né? Que eu acho que é tão importante, a gente não dá, muitas vezes, o valor que deveria dar para isso, né? E que mostra que a história é feita de possibilidades, né? Eu acho que esse ponto é bem importante, né? É que quando tu para pensar nesse processo cognitivo de aprendizagem, a gente está acostumado a imaginar as coisas muito fácil. Nós ali, historiadores, quando tu já entra na faculdade, tu já tem na tua bagagem visual até o que é uma França do século XVIII, por exemplo. Tu já viu algum filme daquele contexto, tu já viu alguma imagem. Só que quando tu está lidando com alunos, principalmente no ensino fundamental, cara, às vezes tu vai falar de Grécia Antiga e eles não sabem quem é Hércules, sabe? Que é uma história super famosa, né? Comum. Sim. Então, ensinar a história passa por tu incentivar a imaginação. Tu dá ferramentas para que o aluno consiga imaginar aquilo. Se tu não consegue imaginar, tu não vai conseguir pensar, tu não vai interpretar aquilo, tu não vai mobilizar aquele conhecimento. Tu não vai assimilar aquilo. Sim. Então, o jogo é uma forma também de tu conseguir não só imaginar um cenário, uma visualização, mas o grande mérito dele é que ele te ajuda a imaginar relações, a imaginar interações sociais. Sim. Claro que tu não vai conseguir fazer sempre, né, todas as tuas aulas nessa... Mas esses momentos acho que ficam, né, eles vão lembrar para sempre desse jogo, né? Sim. Acho que vai marcar, né? Acho muito legal que tu te preocupe com isso, né? A maioria dos professores, até porque não dá tempo, né? Uma sobrecarga aí de trabalho e às vezes já estão tão, né? Tem tantos problemas juntos e tal. Mas acho que a gente tem que, né, superar, às vezes, todas as dificuldades, né? Buscar isso, né? Também, né? Essas inovações aí sempre, né? Enfim, tem várias possibilidades, assim. Eu criei jogos, mas às vezes tu encontra jogos prontos, às vezes é só tu adaptar. E, por exemplo, eu fiz uma atividade com esse 8º ano também. Quando eu fui trabalhar a questão de África, eu pesquisei jogos de origem africana e coloquei para eles jogarem. Sim. Então, tipo, a partir da experiência lúdica ali da criação, eles foram repensando aquelas culturas. Porque, enfim, eu trouxe o jogo a partir de uma perspectiva cultural e disseram, esses povos aqui, tal, eles têm uma cultura, eles têm uma ideia de jogos, eles se aproximam do tipo de jogo que a gente está acostumado e tal. Então, enfim, tu consegue criar coisas variadas, entende? Sim. Às vezes, tá ali. Ano passado mesmo, com esse pessoal mesmo dessa turma, né? Vocês vão lembrar aí que a gente trabalhou, eu dava história da África também para para eles mesmos, né? E a gente fez um jogo. Eu não sou especialista nisso, né? Então, assim, não tinha essa bagagem teórica aí que tu passou lá no início e tal. Mas a ideia era, né, que também pensar um pouco essa coisa lúdica, o quanto que a gente podia, né, testar algum jogo, para construir um jogo, né? Então eu busquei ali não sei se tu conhece, eu não vou lembrar, acho que é África, não me lembro agora como é que é o título do jogo, mas está no arquivo público do Rio Grande do Sul, e eles desenvolveram esse jogo com documentos do acervo ali. Já ouvi falar, assim. Acho que é África no Acervo, se eu não me engano. Enfim, tem todo o material, se tu olhar no site ali, né? E eles fizeram, inclusive, conseguiram financiamento, então eles imprimiram vários kits, né, com todo o tabuleiro, as regras e tal, e deixaram online lá, né, e aí eu peguei tudo online e aí trabalhei com eles, inclusive.
Mas o Newton mesmo aqui do ensino de história, ele fez com o pessoal, é um projeto que já tá há uns 2 anos, o Caminhos do Tambor, que eu acho que já ouvi falar. é a trajetória de influência da cultura negra aqui em Porto Alegre, que é apresentada, assim, o jogo é basicamente o antigo detetive, aquele, Sim. de chegar num lugar, com tal personagem que faz tal coisa e tal. Sim. Eles adaptaram a ideia do detetive para esse conhecimento sobre a cultura negra em Porto Alegre. E o jogo é muito Como é que é o bacana. nome mesmo? Deixa eu só anotar aqui. É Caminho do Tambor ou Caminhos do Tambor. Tá. Porque o Marcelo também, né, também está envolvido, né, com jogos, ele já criou, né, vários jogos, né. Ele era também, né, colega, acho que fez graduação contigo, né? Sim. Acho que sim, né? Pois é. Ele agora ele é professor do aplicação, né? Acho que é, né? Isso. Eu me lembro que ele trabalhava com Idade Média e jogos também. Ele ajudou a organizar, né, inclusive um livro ali com o pessoal do laboratório de ensino. Aquele livro eu tenho também, eu uso bastante, eu acho muito bom. Tem ali uns jogos bem, assim, complexos, né, que ele já elaborou, assim, nossa, bem, assim, cheio de regras, cheio de... e imagina o trabalho que dá para elaborar, né? Sim. E é interessante porque pode parecer para nós cheio de regras, difícil, mas eu acho que os alunos gostam. É que, bom, vai muito de quando tu explica qualquer jogo, quando tu explica jogando, quando tu explica na frente, no tabuleiro e tal, é outra coisa, né? Sim. E tu jogava na frente deles para eles verem assim como é que é? Tu chegou a Eu fazer ia, isso? tipo, ensaiando jogar, ia mostrando para eles, assim, no quadro, né? Eu montei o tabuleiro no quadro, fui mostrando possibilidades e tal. Eu fiquei uns 30 minutos só para explicar como jogava. Sim. Porque, enfim, né, era uma parte fundamental para poder fluir, né? Sim. Daí tu deixou as regras no quadro, assim, ó, os básicos Sim, para eles sim. seguindo. Tinha impresso ali para eles tudo, para cada grupo, mas eu botei no quadro também, porque, enfim, né? Sim. E quanto tempo, quantas aulas eles resolviam mais ou menos numa aula, num período, 2 períodos? Eles, a primeira vez foi uma aula toda para explicar, para montar os grupos e para jogar. A segunda vez já foi assim, eles conseguiram fazer 2 partidas, alguns grupos até 3, em 2 períodos. Legal. Não sei se o pessoal está quietinho aí, não quer se manifestar. Eu achei bem interessante, principalmente esses jogos sobre as culturas africanas que o Rafael falou. Acho que é uma parte lúdica que a gente falha em trabalhar muito em sala de aula, né? Mas E também é uma área em construção, eu acredito, assim, que tipo, não tenha tantas pesquisas assim, comparada a qualquer outra área da história. Lá na Unicentro a gente tem ai meu Deus, esqueci o nome dele. Que dá América 1 agora pra gente. O Rodolfo? O Rodolfo. Ele trabalha muito com RPG e com quadrinhos. Assim. Sim. E é bem interessante. Eu não sou entusiasta dos jogos, mas é interessante. Sim. Como o Rafael falou, de repente, se a gente, né, não é tão, né, não gosta tanto, mas não impede também que a gente leve, né, em alguma situação no jogo, né, mas talvez você vai ter um resultado melhor com outro tipo de linguagem, né, eu acho que daí vai depender do conteúdo também, né, que a gente vai trabalhando. Mas eu acho que, tipo, se os alunos gostam, eu acho que não custa nada, sabe? Mesmo que não seja tua área, assim. Porque tudo depende deles, né? Você vai ensinar, assim, uma coisa, assim, que eles não vão entender. Você vai levar um filme se eles não gostam do filme. Eu acho que tem que depender deles.
Essa atividade, por exemplo, dos Jogos de África, eu só tive o trabalho de pesquisar, assim. Pesquisei vários jogos diferentes. Para mim, até vários foram novidade, né? Mas eu tinha que... Enfim, vinha ali as regras, elas geralmente são simples, tirando o Mancala, que é bem complicado, assim, é um jogo, basicamente, o pessoal da matemática usa também. Mas, enfim, tem vários jogos ali, eu tive que pesquisar. Aí eu coloquei para eles, cada grupo fez um jogo e montou uma apresentação sobre aquele jogo. E a ideia é que eles tinham que ensinar os outros a jogarem também. Aí tinha aquele de jogar pedra para cima e pegar, que eu me esqueci o nome agora. Também não sei. Tem um nome, mas eu sei que minha mãe me ensinou a jogar esse negócio, esse joguinho da pedra. É bem legal. Jogar pedra pra cima? Não É, para pegar. Isso, esse aí. Cinco Marias. Sim. Qual o nome? Cinco Marias. Tem outro nome também que eu me esqueci. Mas, enfim, aí... porque aí tu junta esse processo de pesquisa com a questão do envolvimento cultural e, ao mesmo tempo, a interação entre eles. Imagina o que é para um aluno de 12 anos ensinar uma outra pessoa a jogar um jogo que ele está conhecendo. Tipo, isso dá para ele um ânimo, uma ideia de que ele é um detentor de conhecimento naquele momento, ele está transmitindo conhecimento, né? Sim. Nossa, até uma autoestima, né? Eu acho que interessante esse lado, né? Não tinha pensado nisso. Um certo empoderamento até, né? Sim. Interessante isso, uma autonomia, né? São valores que a gente não pensa assim, que a aula de história tem que promover isso, né? Assim, tradicionalmente, a gente não pensa que... Mas o conhecimento envolve isso, né? Isso faz parte, assim, do que eles precisam até, né? Teve um ano que eu tive que ensinar os alunos, sexto ano, né? Tradicional sexto ano. Que assim, sexto ano é o primeiro ano do Fundamental 2 que eles estão enlouquecidos, assim. Eu tive que ensinar, eu criei um jogo, eu não consegui, foi o único jogo que eu não consegui jogar que eu criei, porque eles não sabiam nem a ideia de um jogar de cada vez. Nossa. Aí eu me irritei, eu disse, tá, pessoal, olha, não, assim não vai dar. Eu peguei dama e trilha para ensinar eles a jogar. Se ele não me interessa, se não é da aula, eu disse, olha, você tem que aprender a interagir. Aí eu levei dama, trilha, ensinei eles a jogar e tal, porque você, olha, é interação. Se eu não conseguir ensinar os meus alunos a conviver e tal, como é que eu vou dar uma aula que envolva produção de conhecimento, sabe? Nossa. Então, enfim, às vezes a gente tem que lidar com outras coisas além da história, né? Sim. Poxa, em casa as pessoas não jogam, né? Em outras disciplinas na escola, em outras situações, nossa. Porque interação é convivência social, né? É assim que uma criança começa a aprender a interagir. Sim. Nossa. A gente acaba lidando com coisas muito além, né, do que a gente está preparado. A gente não é preparado para nada cada vez que... Né? Nossa. Gente, estamos aqui abertos, né? Enfim, se quiserem falar alguma coisa. Acho que aí finalizamos, então, sim, né? Bom, e enfim, sim, em outro momento, se o pessoal quiser montar algum jogo, quiser trocar alguma ideia, enfim, tem meu Face, e-mail, tem meu canal ali também. Pois é, então, vou colocar agora o link aqui, ó. Obrigatório se inscrever, hein? Não tem escolha aqui. Tô brincando.
Mas, enfim, né, acho que a ideia é apoiar, né, gente, uma ideia aí de um colega, né, enfim, um professor que está, né, cada vídeo desses dá um trabalhão, né, gente, nossa, então, entrem lá, né, poxa, se inscrevam para dar uma força aí pro professor, né. Estamos aí, se quiserem trocar alguma ideia e tal, é Uhum. só entrar em Sim, contato. sim. O teu e-mail tu colocou lá no início também, né, da apresentação, se tu quiser digitar ali no chat também, daí eu vou anotar, porque eu não me lembro se eu tenho teu e-mail, mas tem o Facebook também, né. Hoje em dia, assim, Muito Facebook, fácil, né. Twitter, até Instagram, eu fiz esse ano por causa dos alunos, assim. Sim. Instagram é tão estranho, né, não sei, eu Eu, tenho, mas não eu, sou muito eu, fã. eu não uso, mas enfim, eu tenho ali mais por causa deles. Sim, sim. Eu achei muito legal, Rafael, aprendi muito aí, né, e eu acho legal que, né, como sai um pouco da caixa, vai além, né, também daquilo que, né, a gente entende o que é, né, uma aula de história, então acho que a tua experiência é muito interessante nesse sentido, né, e eu gostei muito, achei Bom, muito válido obrigado. mesmo. Fiquei com vontade de montar o tabuleiro, jogar, não sei, o pessoal aí, mas, né, se a gente tivesse presencialmente, até a gente podia tentar, né, enfim, mas quem sabe se, né, ano que vem, quem sabe quando voltar, né, quem sabe a gente consegue. Esperamos que volte, né, Sim, presencial, vamos ver o que acontece aí, né, tem uma vacina que tá, vamos ver se a gente vai ter acesso à vacina, né, como é que vai ser, porque no Rio Grande do Sul estão propondo já a volta, né, das crianças, né. é bem provável que fim de outubro a gente volte. Nossa Senhora. Eles estão planejando e tal, e eu acho que o Estado É. vai acabar levando para isso. Uhum. E tu vai ter que voltar para a sala de aula, então, de alguma forma. Eu vou ter que voltar para a Rua do Meio e vou ter que voltar para. Uhum. Só que aí vai vir a confusão, né? Eu vou ter que dar aula em sala de aula e continuar com o Meet ao É. mesmo tempo. Ui. Porque não, não vai ser obrigatório voltar para Ah, presencial. sim, sim. Então, tipo, Nossa. a maioria vai continuar Uhum. com EAD. Sim. Bom, mas e não seria viável, de repente, tu dar, quando tu estiver dando aula, gravar de alguma forma, não? Acho que É não. o que eu estou falando, mas igual, tu prepara, tu tem uma lógica diferente, né? Uhum. Sim, sim, sim. Não, mas pensando porque vai dar um trabalhão, né? Vai, é Imagina. isso que eu estou pensando. Meu Deus. Nossa. Que coisa. Eu acho um absurdo, sinceramente, voltar à aula sem ter uma vacinação em massa, né? Vocês que vão ser professores se preparem para isso, porque tu está à mercê do Estado, do município, ou mesmo Da escola de um colégio privada. particular. Aliás, os particulares são os que mais querem a volta, né, agora. Ah, sim. Eu vi no caso, né, do Rio Grande do Sul que o sindicato, né, da educação infantil, porque, claro, muitos pais, por exemplo, ficaram desempregados, ou tiveram queda na renda, então tiveram que tirar as crianças, né, e aí teve bastante fechamento, né, de escolas de educação infantil. Então, esse setor, né, eles não estão pensando no lucro deles lá, então, eles que estão fazendo um lobby aí para voltar, né, as aulas, enfim. E aí tem o problema que as crianças, né, e jovens também, mas assim, as crianças pequenas, já aconteceu casos até de morte, parece, mas assim, elas não têm tantos danos, porque eu acho que o organismo está, né, mais aquela coisa, está ali tudo, né, em desenvolvimento, enfim, não é que nem uma pessoa idosa, né, e aí talvez a criança não tenha, assim, danos mais graves, mas ela tem uma carga viral muito, muito grande, né, então, pode passar para os idosos, para os familiares, essa que é a questão, né, que eu acho que é bem problemática, né?
enfim, né, mas aí quem decide são, né, os donos das escolas ou o Estado, e aí às vezes a gente tem que, né, fazer coisas que não seriam mais adequadas. Eu agradeço, então, Rafael, acho que vamos encerrando. Podia ficar depois só, quando o pessoal sair, queria comentar uma coisinha contigo daí. Daí, então, gente, finalizamos por hoje e vou encerrar a gravação aqui. Daí, só lembrando vocês, então, antes que semana que vem, então, a gente faz as apresentações, né, que estavam programadas para hoje, daí, tá, do texto do Vauvel, então, sobre Revolução Francesa, os 3 primeiros capítulos, né, que vocês já tinham lá, já tá no Moodle lá as datas, a sequência, né, e os nomes, e depois, na outra aula, na outra semana, os capítulos 4, 5 e 6. Tá certo? Tá certo, professor. Tá certo. Então, por hoje está encerrado, daí até semana que vem, então. E boa semana, um abraço para todo mundo. Bom final de semana, obrigado, Rafael, pela explicação, pela aula. E bom final de semana. Valeu, pessoal.